Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Um bom dia bem especial para cada um de vocês. Antes da tia começar a nossa aula, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês, tá certo? Primeiro lugar, você vai para um lugar bem calmo, bem arejado, bem ventilado, bem iluminado e silencioso, para que vocês possam se concentrar na nossa aula. Tenha sempre perto de vocês o seu estojo escolar, contendo lápis, borracha, apontador, o material escolar que você vai precisar para trabalhar na nossa aula de hoje. Tenha sempre perto de vocês o material didático de vocês, o livro de vocês e o caderno, certo? Pega o livro de vocês de matemática e abram aí na página... Só um minuto. Pega o livro de vocês de matemática e abram aí na página 211. Todo mundo abriu o livro de matemática na página 211 para acompanhar a aula junto com a tia. Vamos lá, nós vamos trabalhar com operações de números decimais, certo? Adição, subtração, multiplicação e divisão. No primeiro momento, nós vamos trabalhar com adição e subtração. Para mim realizar a soma e a subtração de 2 números ou mais números decimais, basta seguir as seguintes regras, certo? Nós vamos trabalhar agora com adição e subtração de números decimais. Primeiro, nós igualamos os números de casa decimais. Em seguida, colocamos vírgula debaixo de vírgula. E, finalmente, você efetua a operação indicada. Se for adição, você coloca adição. Se for subtração, você coloca a subtração. A tia botou uns exemplos aí para vocês. 3,28 mais 2,1 mais 0,023. Como é que a tia faz? 3,28 mais 2,1 mais 0,023. Ai, tia, mas o 23, o 2,1 vai ficar faltando. Então, quando ficar faltando, que o número ele tiver mais casas decimais, você vai acrescentar para igualar com o zero, certo? Então, 0 mais 3 é 3. 8 mais 0 mais 2 é 10. Sobe 1. 2 mais 1, 3. Com mais 1, 4. 3 mais 2, 5. Ficou 5,403. Na subtração é a mesma coisa. Essa regra serve tanto para a adição como a subtração. Primeiro a gente igualamos o número de casas decimais, depois colocamos vírgula debaixo de vírgula e depois que a gente vai encontrar o resultado. Mas para mim encontrar o resultado, eu preciso colocar vírgula embaixo de vírgula, casa decimal embaixo de casa decimal. Quando eu colocar, armar a conta, aí que eu vou responder, certo? A multiplicação de números decimais. Como é que a tia multiplica os números decimais? Para realizar a multiplicação de 2 ou mais números decimais, basta seguir as seguintes regras. Multiplica-se os números normalmente, sem se preocupar com as casas decimais. Primeiro você multiplica, depois que você vai contar as casas decimais. Você faz a multiplicação normal, certo? Em seguida, dá-se ao produto um número de casas decimais igual à soma de casa decimal dos fatores. Você vai contar a quantidade de casas decimais que tem e vai acrescentar a vírgula. A tia botou aqui um exemplo para vocês. 3,75 vezes 2,9. No primeiro fator, no primeiro produto, eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho 2 casas decimais. No segundo produto, eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho 1. Então, eu faço a multiplicação normal, eu conto a vírgula com a soma da quantidade de casas decimais que eu tenho na primeira, eu somo com a quantidade de casas que eu tenho na segunda.
Então, como é que fica? 9 vezes 5 dá 45, sobre 4, eu faço a multiplicação normalzinha. Eu encontrei 375 quando eu multiplico 3,75 vezes 9. Eu encontrei 33,75. Aí, eu vou fazer a multiplicação de 3,75 vezes 2. Quando eu faço essa multiplicação, eu encontrei o resultado 750. Quando eu encontro o resultado da multiplicação, eu vou somar os dois produtos. Quando eu somo os produtos, 5, 7 mais 0 é 0. Vai, 5 mais 3 é 8. E 7 mais 3 é 10. Então, fica 10,875. Por que, tia, que fica 10,875? Porque quantas casas decimais eu tenho no primeiro fator? Eu tenho 2. Eu vou somar a quantidade de casas que eu tenho no primeiro fator com a quantidade de casas que eu tenho no segundo fator. E quando eu vou colocar o resultado dessa operação, eu conto a quantidade de casas que eu tenho em outra, faço a soma e coloco a vírgula. Sempre eu vou contar para colocar a vírgula do número de trás para frente, das unidades, dezena, centena. Eu sempre conto da unidade primeiro, certo? Então, eu contei 5, 1, 7, 2, 8, 3. Coloco a vírgula e o 10 fica inteiro. O número 10 é o inteiro e o 975 são os números decimais. A multiplicação por potência de 10. Para multiplicarmos o número decimal por 10 sem 1000, desloca-se a vírgula para a direita, 1, 2 ou 3 casas decimais. Para outras potências de 10, procedemos de modo analógico. 5,28 vezes 10 é igual a 52,8. Observa-se que a vírgula se deslocou para uma casa decimal à direita. Tinha 5,28, eu coloquei uma casa a mais. 3,12 vezes 10, observa que a vírgula também foi para a direita, eu coloquei uma vírgula, ficou 31,2. A divisão para dividirmos o número decimal, precisamos verificar se o número tem a mesma quantidade de casa decimal. Caso contrário, devemos completar com 0. Primeiro você vai olhar se o número tiver a mesma quantidade de casas decimais, aí não precisa. Se precisar, você vai completar com 0. Se dividirmos um termo inteiro por um decimal, temos que transformar o número inteiro em decimal e vice-versa. Se a gente tiver um número inteiro e ele for dividir pelo número decimal, você tem que transformar esse número inteiro em decimal. E se tiver em decimal, você tem que transformar ele em inteiro, acrescentando uma vírgula e 0 após as vírgulas. 15,3 vezes 2,5. O que é que a tia faz? Eu vou multiplicar 6 vezes 2. Quanto é 6 vezes 2? Dá 12. Para chegar em 15, falta quanto? Falta 3. Então, eu transformei 0,3, virou 3. Eu vou pegar 1 vezes 2,5, dá 2,5. Para me chegar a 3, falta quanto? Falta 0,5. Eu transformei o 0,5 em 5. 5, 2 vezes 5, dá 10, que transformou o inteiro. Para 10, falta nada. Acontece 5 mais 5, 10. 5 menos 5 é nada. Então, 6,12 é o resultado dessa divisão de 15,3 por 2,5. Eu sempre transformo, certo? Se está 0,3, eu faço o inverso. Se está o inteiro, eu inverto. Se está 3,0, que é 3 inteiro, eu inverti e ficou 0,3. Eu só inverto. A parte em vermelho indica que o resultado da subtração foi um número menor que 2/5.
Para isso, a gente desloca a vírgula para a direita e acrescenta os zeros, para que o número fosse maior do que 2,5. Curiosidade, na multiplicação de números por 10, 100, 1000, precisamos apenas deslocar a vírgula para a direita, a multiplicação, e para a esquerda quando for a divisão. Quando for multiplicação, você desloca para a direita. Quando for divisão, se for divisão por 10, 100, 1000, você desloca a vírgula para a esquerda. Multiplicação, 0,12 vezes 10 é igual a 1,2. Eu sempre desloco, quando é uma multiplicação por 10, 100, 1000, eu desloco sempre a vírgula para a direita. Quando é divisão, eu desloco a vírgula para a esquerda. Sabendo que o quociente entre dois números naturais sempre é um número natural, certo? Sabemos que o quociente de um número natural é sempre um número natural. Podemos, como exemplo, um número decimal. A divisão de potência 10, 100, 1000 foi como a tia disse. A gente sempre desloca as casas, 1, 2, 3 cada para a esquerda. A tia deixou atividades aqui para a gente praticar o que a gente aprendeu hoje sobre adição, subtração e multiplicação com números decimais, certo? Vocês vão copiar no caderno de vocês, vão responder e vão me mandar via WhatsApp. Coloque a soma dos seguintes números decimais. Você vai somar e vai me dizer qual foi o resultado. Qual o resultado da subtração da expressão 33,789 menos 12,791? Bruna comprou 3 cortes de blusa com 1,8 metros cada uma. Quantos metros comprou Bruna? Você vai multiplicar 1,8 vezes 3. Se 1 metro de tecido custa R$3, quanto pagarei por 4,5 metros? Você vai multiplicar 4,5 vezes 3. Responda essa atividade, certo, gente? Mande para mim via WhatsApp. Reveja essa aula quantas vezes vocês quiserem. Está lá no nosso site www.escolapequenospasso.com.br. Está na nossa plataforma digital. No livro de vocês, essa atividade está na página 211 e 212. Isso, adição e subtração. A parte de multiplicação e divisão está na parte 215 a 218. Então, faça a atividade do livro, a atividade do caderno de reforço e essa atividade que a tia passou agora no caderno. Certo? Para que, tia? Para que você aperfeiçoe o aprendizado e o conhecimento de vocês. Então, um beijo, até a próxima aula. E não esqueça que a gente tem um encontro mais tarde, viu, meus amores? Tchau!